Na manhã do dia 26 de maio de 1828, na cidade de Nuremberg, na Alemanha, um rapaz de aproximadamente 16 anos, usando calças pantalonas, uma gravata de seda, um colete, uma jaqueta cinza, um lenço no pescoço com as iniciais KH bordadas e botas extremamente velhas e rasgadas que deixavam até a ponta dos dedos de fora, apareceu na cidade. O rapaz ficou parado na cidade por um longo tempo no mesmo lugar, segurando apenas um envelope. Um policial da cidade viu o jovem e resolveu abordá-lo, imaginando se tratar de um mendigo ou algo do tipo. Porém, ao tentar falar com ele, o jovem apenas gaguejava com muita dificuldade a frase "quero ser um cavaleiro" e não dizia nada mais além disso. No envelope que o rapaz segurava, dizia que ele se chamava Kaspar Hauser e havia nascido em 1812 e desde o seu nascimento nunca havia tido nenhum contato com outro humano ou com o mundo exterior. O autor da carta, que não se identificava, dizia que não era parente de Kaspar, mas que apesar disso havia o criado como se fosse seu filho. A carta finalizava dizendo que Kaspar queria se tornar um cavaleiro, assim como seu pai, que teria sido um homem muito culto, e que o autor da carta não poderia levar Hauser até Nuremberg, pois perderia sua vida. Kaspar foi levado sob custódia pelo policial, pois foi considerado maluco, não somente porque ele não sabia se comunicar, mas também porque andava e se comportava como uma criança. No tempo que esteve sob custódia das autoridades, os policiais viram que ele se recusava a se alimentar de qualquer coisa que não fosse pão e água. Também não conhecia objetos básicos como espelho e o fogo. Inclusive, Kaspar chegou a se queimar em uma vela ao tentar agarrar as chamas com as próprias mãos. Kaspar então foi deixado com o Lord Stanhope, um nobre britânico que o ensinou a ler, escrever, se comunicar, se alimentar e tudo mais que ele precisava saber para poder viver em sociedade como qualquer outra pessoa. Quando Kaspar finalmente aprendeu a se comunicar, ele contou que havia passado toda a sua vida dentro de uma prisão e que nunca havia visto o rosto do homem que o levou até Nuremberg, pois durante toda a viagem ele foi forçado a permanecer olhando para o chão. O professor Daumer também teve contato com Kaspar e acompanhava seu caso de perto, tentando entender o que havia acontecido com o rapaz. E ao professor, Kaspar contou que certa vez sonhou que estava em um castelo na companhia de uma mulher e um homem de preto segurando uma espada. Daumer cogitou a possibilidade de que este sonho fosse na realidade uma lembrança do subconsciente de Kaspar de sua vida antes de ser aprisionado. Obviamente, o caso de Kaspar era extremamente intrigante e logo várias pessoas souberam de sua história e boatos surgiram dizendo que talvez Kaspar fosse um príncipe que havia sido escondido do mundo. Outros ainda argumentavam que Kaspar seria apenas um farsante em busca de fama e dinheiro. Um ano depois, em 1829, Kaspar foi encontrado no porão do professor Daumer, sangrando e com um ferimento na cabeça. Ele sobreviveu, mas não conseguiu explicar o que aconteceu. Ele apenas disse que reconheceu a voz do homem que o havia levado até Nuremberg um ano antes, no momento do ataque. 4 anos mais tarde, quando Kaspar estava morando na cidade vizinha de Ansbach, a cerca de 40 quilômetros de Nuremberg, ele entrou em sua casa assustado e reclamando que havia sido atraído para um parque por um estranho e em seguida golpeado com uma faca na lateral do corpo. Kaspar ainda tentou levar seus amigos ao local do crime, mas não resistiu e perdeu a vida no caminho devido ao ferimento, que era muito mais grave do que seus amigos imaginavam. O caso de Kaspar, que já era misterioso, ganhou então ainda mais mistério, pois
Por que alguém iria querer tirar a vida de um rapaz que era considerado por todos uma boa pessoa e que nunca teve inimigos? E por que a pessoa que levou Caspar para Nuremberg supostamente o atacou em 1829? Teria o segundo e último ataque sido protagonizado também pelo mesmo indivíduo? Pela carta que estava em poder de Caspar quando ele foi deixado em Nuremberg em 1828, a pessoa que o aprisionou também disse que cuidou dele como se fosse filho. Mas isso é algo realmente contraditório, pois ninguém mesmo naquela época iria aprisionar um filho ou alguém que amasse como filho pela vida toda em uma prisão. Uma das hipóteses, entre tantas que existem para explicar este mistério, é de que Caspar era um filho bastardo, provavelmente fruto de uma relação extraconjugal de alguém importante na sociedade, talvez até mesmo da realeza. Essa pessoa não queria que ninguém soubesse do filho, mas ao mesmo tempo não tinha coragem de tirar a vida dele. Então o deixou em uma prisão, isolado do mundo, aos cuidados de uma pessoa que, apesar de ser uma espécie de guarda de sua prisão, também tinha carinho pelo jovem. Quando chegou a uma determinada idade, o homem que ficou com a custódia do rapaz desde então decidiu libertá-lo. Mas quando ele aprendeu a falar e se socializar, talvez suas memórias e suas histórias pudessem acabar denunciando sua verdadeira origem e tudo o que ele havia passado. Então, por fim, resolveram tirar a vida do rapaz para manter o segredo. É claro que tudo isso que eu disse é apenas uma hipótese, e de fato ninguém nunca conseguiu resolver este mistério de quase 200 anos. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.